Oi pessoal, meu nome é Antônio Marcelo Pacheco, meu canal é Possível Sair da Caverna e hoje nós temos alguns temas que não são temas positivos, temas agradáveis de serem enfrentados, mas que são necessários porque é importante nunca se perder a noção sobre o que acontece realmente em nosso país. Começando por uma forma mais micro. Aqui em Porto Alegre, a população, ficamos todos estarrecidos com um crime bárbaro que foi motivado por uma briga de trânsito. Independente do fato de que a pessoa possuía uma arma, e exatamente porque possuía uma arma, o que resultou foi um tríplice homicídio, é impressionante como as pessoas não conseguem conviver com outras pessoas em relação ao trânsito, à vizinhança e em outras coisas tão absolutamente banais do dia a dia da nossa sociedade. Obviamente que quem matou essas três pessoas, marido, esposa e um filho de 20 anos, realizou um tipo de manifestação que não é rara em nosso país, é bastante comum. O que a gente tem são as pessoas levando para o trânsito suas frustrações ou suas necessidades de projeção de masculinidade, de força, de estupidez, de imbecilidade, de idiotice. E aí a presença da arma só potencializa esse processo. Algumas pessoas defendem o uso da arma em nosso país. São argumentos que as pessoas têm que apresentar do porquê precisam do porte e da posse de armas. E outras tantas pessoas entendem que não é possível se permitir a uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade violenta, a liberalidade do porte e da posse de armas. Ora, eu particularmente não sou favorável à posse de armas. Não sou favorável a porte de armas, simplesmente porque a nossa sociedade não consegue, de forma minimamente razoável, resolver os seus problemas de forma civilizada. É impressionante como aquela imagem prevista por historiadores lá no século passado, século XX, na primeira metade do século XX, o país, o Brasil, era um povo de pessoas cordatas e absolutamente acolhedoras. Ela realmente se mostrou uma fantasia de uma elite que idealizou um país para si e que nesse momento não existe mais. Não existe mais. O país é tomado de norte a sul por absurdos relacionados ao homicídio. Obviamente que há indícios de que os homicídios teriam caído no Rio Grande do Sul, no Pará, em Rondônia, no Maranhão, no Rio de Janeiro, São Paulo. Pois bem, eu tenho muita reticência quanto ao uso desses dados, porque nem todos esses dados, pelas secretarias de segurança, são transparentes. Mas o que fica foi, por uma estupidez de trânsito, a morte de 3 pessoas. E um menino de 8 anos que ficou órfão de mãe e pai e perdeu o próprio irmão. Do outro lado, nós temos a crise do INSS, que tragou o seu secretário. Obrigatoriamente, o INSS ele tinha e tem uma estrutura para atender uma população extremamente carente do nosso país. Agora, o fato do INSS buscar atender essa população carente não dá direito ao Estado de torturar essa população carente, como de fato parece acontecer. Represar 2 milhões de pedidos ao INSS sem que necessariamente se possa confirmá-los daqui a um prazo de 6 meses é um absurdo, é um crime contra a sociedade brasileira. Porque, obviamente, que quem tem condições de ter um bom plano de saúde ou quem tem condições de arcar com as custas privadas da medicina, não está muito interessado com essa questão do INSS. Só que o INSS ele é um patrimônio da sociedade brasileira. Ele faz parte de uma realidade para tentar, de alguma maneira, num país de extrema concentração de renda, permitir um mínimo de dignidade no que diz respeito à saúde de quem não tem dinheiro para pagar um médico ou ter um bom plano de saúde. Diga-se passagem que hospitais também hoje, para quem tem bons planos de saúde, não atendem de forma tão célere, tão rápida e tão eficiente como se esperava ou como foi algum tempo no passado. E duas outras questões absurdas. O Brasil está na 106ª posição
no nível de corrupção. 106 de 180 países, 106ª. Isso é motivo para pânico, porque para aqueles todos que votaram no governo Bolsonaro, no candidato Bolsonaro, hoje presidente Bolsonaro, uma das suas bandeiras de luta foi o combate à corrupção. E o Brasil não diminuiu no que diz respeito à corrupção. Eu não estou aqui dizendo que a culpa é do Bolsonaro, estou dizendo que a culpa é de uma proposta, de uma promessa que foi feita em campanha que um ano depois não foi cumprida. E o país está numa posição pior, 106ª, em relação ao grau de corrupção. E finalizo este vídeo falando de um homicídio, falando do INSS, falando da corrupção, finalizo com uma situação absolutamente imoral, surrealista e imoral. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul receberam, como verbas indenizatórias, e portanto com todas as vantagens que tem-se uma verba indenizatória, 30 milhões. Não cada um recebeu 30 milhões. O montante foi 30 milhões. O corregedor do Tribunal de Contas recebeu quase 700 mil reais. É imoral que pessoas ligadas ao Tribunal de Contas, usando do artifício da legalidade, esqueçam a legitimidade. Porque dizer que eles estão equiparados ao Tribunal de Justiça e, portanto, têm direito a receberem férias e licença-prêmio acumuladas é a mesma coisa que alguém, matar outra pessoa dizendo porque não gostou dela ter olhado. Porque são 30 milhões de reais. Os professores nesse estado passam dificuldades até mesmo para sobreviver. Policiais civis têm o seu salário parcelado, assim como todos os servidores do Executivo, há 6 anos. E eles receberam num montante de 30 milhões, alegando que a lei lhes faculta. Quero dizer a todos que a lei não é só formada pelo seu aspecto formal, legal, ela também carrega a sua condição moral legítima. É ilegítimo num país como o nosso, num estado como o Rio Grande do Sul, com imensas dificuldades, conselheiros e o corregedor receberem 700, 600, 500, 400, 300, o que recebeu menos foi 80 mil reais. É imoral. Não há lei que permita que se possa compreender esse tipo de atitude. Em síntese, num país em que uma trincheira aqui em Porto Alegre, que é um buraco que se abriu na Ceará, ainda não foi terminado e foi decidido que seria feito lá na Copa de 2016, faltam 300 metros e não se sabe quando é que vai acabar. Num país em que chuva se torna um inimigo público número 1, como se vê em Belo Horizonte, Minas Gerais. Num país em que não se sabe até hoje, por que uma verdadeira mácula de petróleo, de óleo, destruiu ambientes, habitats, num país que tem devastação, num país em que tantas bobagens são ditas por um presidente, tantas bobagens são ditas por um ex-presidente, e que o trânsito se torna cada vez mais uma máquina de moer vidas. Num país como esse é difícil realmente a gente só torcer para coisas positivas. Disse um companheiro, amigo meu, que pelo menos tem carnaval, futebol e BBB. Carnaval eu não gosto, lamento. BBB eu acho de uma absoluta excrescência, é o podre sendo tornado público. E futebol, bom, futebol é futebol. Cada um com as suas convicções e prioridades. Um abraço, senhores, até o nosso próximo vídeo.